Olá, eu sou Dark Costa, estou no 8º semestre do curso de Ciências Biológicas pela Unilab e também faço parte do projeto de extensão Alimentação Saudável. E atualmente eu estou trabalhando com as boas práticas alimentares. Iniciando aqui a nossa abordagem com uma pequena introduçãozinha rápida, né? Eu vou falar um pouco do intuito desse trabalho e desse momento, certo? Então, no nosso campo de atuação, que é focado na educação juntamente com a alimentação saudável, nós observamos bastante a necessidade de implementar a educação alimentar na vida de crianças e jovens, já que a construção de bons hábitos alimentares que nos acompanham até a idade adulta, né, começa desde muito cedo. Então, nós sempre procuramos estimular a alimentação saudável, buscando a promoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, informar sobre a química dos alimentos e os seus benefícios, proporcionar a construção da consciência de como se alimentar de maneira adequada, econômica e saudável e assim multiplicá-los para toda a família, informar sobre a importância da alimentação saudável na prevenção dos transtornos alimentares. Então, esses serão os pontos que nós iremos abordar aqui também. Olá, eu sou Caio Fradique, aluno do 8º semestre do curso de Ciências Biológicas. Atualmente sou bolsista do grupo de extensão Alimentação Saudável, orientado pela professora Márcia Barbosa de Souza. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre o que é alimentação saudável e mais à frente nós vamos abordar assuntos que se ligam à alimentação saudável. Bom, e para iniciar eu vou falar um pouco sobre o que é a alimentação saudável. Nós podemos caracterizar a alimentação saudável como uma prática que ela vai resgatar o consumo de alimentos saudáveis, né? E também ela é um hábito que vai auxiliar positivamente no bem-estar, né? E também na qualidade de vida do indivíduo que passa a adquirir esse hábito, né? Bom, e além disso, a alimentação saudável ela é uma forma que nós temos de combater e prevenir muitas doenças, né? Pois é um meio que nós vamos ter de adquirir os nutrientes que são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Para uma alimentação saudável, nós devemos seguir algumas normas que são impostas pelo o Guia de Alimentação Saudável, né, do Ministério da Saúde, né? E em primeiro lugar está o respeito e a valorização das práticas alimentares culturais. Ou seja, nós podemos não saber, mas os alimentos eles possuem um grande significado cultural, né? E é importante que nós como consumidores passamos a conhecer esses alimentos, né, que fazem parte e que são produzidos na nossa região, né? E é importante enaltecê-los, né? E através do consumo, né? E também é uma forma de enaltecer, de certa forma, a cultura local, né? Como, por exemplo, nós podemos citar aqui no maciço de Baturité, no Ceará, a agricultura local, a agricultura familiar, que é muito presente, né, na nossa região. O segundo ponto é a garantia de acesso e o custo acessível, né? Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, quando nós falamos em alimentação saudável, nós temos um pensamento, né, a algo com um custo financeiro muito alto, né? O que é um reflexo do que a falta de informação e até mesmo a mídia, elas nos transmite, né? Porém, uma alimentação saudável, ela necessariamente não precisa ser de itens caros ou de difícil acesso, né? Nós também podemos fazer uma alimentação saudável baseada em alimentos in natura, né? E principalmente que sejam saborosos, né? E também a questão do fácil acesso, né, que eu falo, seria os alimentos que são disponíveis, né, que têm uma disponibilidade maior, né, como por exemplo, se alguma pessoa tiver uma plantação em casa, né, que muitas vezes acontece, né, alguma muda em casa, por exemplo, pé de abacate, pé de maracujá, alguma coisa assim, né, uma horta, né. O terceiro ponto é a variedade, né,
que é importante que a gente tenha uma variedade em se tratar do consumo de alimentos, o que só assim nós passaremos a ter uma diversidade, né, de nutrientes ao ingerir, né, esses alimentos, e irá favorecer uma alimentação correta, evitando a monotonia alimentar, né, e garantindo também uma alimentação adequada. Mas o que é essa monotonia alimentar? É um déficit de vitamina e também minerais que são essenciais para o nosso corpo. O quarto ponto é a cor, né? A alimentação saudável, ela também possui uma variedade de grupos de alimento com múltiplas colorações, né? E nós sabemos que quanto mais colorida é essa alimentação, mais rica ela vai ser, né? Em termos de vitamina, mineral, né? E etc. Essa variedade de coloração, ela faz com que a refeição ela fique mais atrativa, né? O que agrada aos sentidos, né? E estimula o consumidor a querer aquela alimentação saudável, né? Como frutas, legumes, né? Entre outros. O quinto ponto é a harmonia, né? E esse é um ponto em que refere-se à garantia de equilíbrio em questão da quantidade e qualidade do consumo de alimento, né? Para que aconteça uma nutrição adequada, né? Só abrindo um parêntese aqui, né? Que esses nutrientes que consumimos podem interagir entre si, né? E causando alguns efeitos positivos ou negativos, né? No nosso organismo. Por isso é importante essa harmonia entre os alimentos, né? E também a importância de um acompanhamento nutricional, que ele vai saber colocar aqueles alimentos adequados que o seu corpo precisa, né, e que não cause efeitos negativos para você. O sexto e último ponto é a segurança alimentar, né, a higiene. Esse ponto ele é muito importante, pois os alimentos eles devem ser seguros para o consumo, né? Ou seja, esses alimentos eles não devem apresentar qualquer tipo de contaminante, né? Que possa vir a comprometer a saúde, né, de quem consumir aquele alimento. Assim, com o objetivo de reduzir os riscos à saúde, né? Algumas medidas preventivas e de controle, incluindo, né, as boas práticas de higiene, né, que são a higiene dos alimentos. Elas devem ser adotadas por todos, né, desde a origem do alimento, o seu cultivo, até o preparo para o consumo em nossas casas ou nesses outros locais, né, que trabalham com produtos alimentícios. A orientação é que a população ela tenha um conhecimento sobre a prática adequada da manipulação desses alimentos, né, e que é uma ação fundamental antes do preparo. Bom, conhecendo mais a fundo sobre os alimentos, eu vou abordar um pouco para vocês sobre os grupos alimentares, né? Nós temos 8 grupos alimentares na pirâmide e elas estão postos em quatro partes, né? O primeiro grupo é o grupo dos cereais, dos pães, massas, né? São alimentos que eles possuem um alto teor energético, né, para o organismo, pois são ricos em carboidrato, né? Por isso eles devem ser consumidos em maiores quantidades por dia, né? Abrindo só um parêntese, ela foi vista de outra forma, posso dizer assim, né? E atualmente, antes a base seria composta por esse grupo, né, os carboidratos, mas atualmente foi refeito e foi feito um conceito de que a pirâmide alimentar, a base dela é outra, né, composta por água, exercício, né, e dentre outros mais atividades. Nós temos o grupo 2, que são o grupo das hortaliças, verduras, né, que são chamados de alimentos reguladores, como o grupo 3 também, as frutas e os sucos, ambos são chamados de alimentos reguladores,
porque eles são importantes para o fornecimento de vitaminas, minerais que são necessários para o nosso organismo. Por esse fato, eles são muito ricos em fibras, né? O quarto grupo é o grupo dos leites e derivados, né? Nesse grupo estão os alimentos que são fontes de proteína e cálcio, né? O quinto grupo é o grupo das carnes e ovos, né? Que são principalmente fontes de proteína, né? Fundamental na manutenção dos tecidos do organismo. No sexto grupo estão as leguminosas, como os feijões, e as oleaginosas, como os nozes, que são fontes de proteína vegetal. No sétimo grupo são os óleos e as gorduras, né? Esse grupo ele é uma fonte de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. Eles são ricos em calorias e o seu consumo deve ter um controle maior. O oitavo e último grupo é o grupo dos açúcares e doces, né? Esse grupo ele é rico em carboidratos simples, né? Não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes, né? E o seu consumo ele deve ser moderado por questão de conter bastante açúcar, né? E de certa forma pode prejudicar a saúde. Bom, mas a alimentação saudável ela pode também trazer benefícios ao nosso organismo, né? Pois o consumo correto desses alimentos, ele traz benefícios ilimitados para a saúde, né? Lembrando de todos os nutrientes e proteínas que o nosso corpo precisa diariamente. E também previne doenças. Uma alimentação saudável, ela baseada em frutas, verduras, legumes, etc., né? Nós conseguimos ingerir diversos nutrientes, como compostos bioativos, né? Que são substâncias que possuem uma ação metabólica, né? E também nós ingerimos vitaminas, sais minerais, lipídios bons e fibras, né? E esses nutrientes eles irão fornecer benefícios ao nosso organismo, agindo no fortalecimento da imunidade, né? Como anti-inflamatórios, antioxidantes e também, de certa forma, como quimiopreventivos. Bom, e agora eu vou falar um pouco para vocês de alguns nutrientes nos alimentos, né? Nós podemos prevenir as doenças de diversas formas, né? Como eu citei, além dos remédios, né? Dos antibióticos, né? Uma das formas é uma boa alimentação, né? E alguns alimentos eles possuem nutrientes importantes, né, nesse fator, como é o caso dos vegetais verde escuro, né, que são alimentos ricos em vitamina A e C, né, minerais, cálcio, ferro, zinco, ácido fólico, né, e que são nutrientes que auxiliam no fortalecimento da imunidade e também eles agem como antioxidante, como por exemplo o espinafre, o brócolis, o couve, né, entre outros. Nós temos as frutas e legumes avermelhados, né, que são fontes de vitamina C, licopeno, antacionina, né, ácido elágico, né. Eles possuem uma propriedade antioxidante, cardioprotetora e estimulante do sistema imunológico, né, como por exemplo o morango, a cereja, tomate, etc. As frutas e legumes alaranjados. Esse grupo ele possui uma riqueza em vitamina A e C, né, atuando na conservação dos tecidos, aumentando a imunidade e são são antioxidantes, né? Por exemplo, o mamão, a cenoura, entre outros. Os alimentos arroxeados, né? Eles apresentam propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, né? Por meio de substâncias como a antacionina e a resveratrol, né? Por exemplo, a uva roxa, a ameixa, né? A beterraba, dentre outros. A castanha do Pará, nozes e linhaça, né?
são fontes de selênio, de vitamina E, de ômega 3, de fibra, de zinco, de cobre, né, entre outros minerais. Eles ajudam como antioxidante, combatendo doenças cardiovasculares, né, o câncer, o envelhecimento, e são benéficos ao sistema digestório e muscular. O alho, né, que possui proteínas, manganês, vitamina B6, vitamina C, selênio, né, fibra, cálcio, cobre, potássio, fósforo, vitamina B1, age como um ótimo anti-inflamatório, né, e um antioxidante. O mel, ele é um anti-inflamatório, auxilia na melhoria do sistema imunológico, né, é um expectorante e fonte de energia. E nós temos o gengibre, que ele é rico em vitamina C e B6, né, ele age como anti-inflamatório, anticoagulante, um analgésico, ajuda na má digestão, nas dores musculares, na gastrite e na artrite também. Olá a todos os participantes desse curso do Pobio. Eu me chamo Tamires Moreira e eu vou falar sobre os alimentos e os seus benefícios. Primeiramente, o que são os alimentos saudáveis? São todos aqueles que possuem em sua composição nutrientes que possam contribuir para a manutenção da saúde do organismo. Isso inclui frutas, verduras e legumes e carnes e seus derivados. E como trabalhar essa temática em sala de aula? Ressaltando justamente os possíveis benefícios que os alimentos podem trazer para a saúde. Ao longo dessa apresentação, eu vou citar alguns exemplos de frutas e verduras e legumes que possam ser inseridos na alimentação, porém, eu não vou falar todas as propriedades nutricionais, porque esses alimentos possuem muitas propriedades e alguns possuem similaridade com outros. Por exemplo, vitamina C se encontra em um alimento e em uma outra fruta também se encontra a vitamina C. E isso tornaria, se eu fosse citar todas essas propriedades, ficaria um pouco repetitivo. Então, vou ressaltar algumas em específico. Como exemplo, temos a goiaba. Ela é rica em fibras, que favorecem o funcionamento intestinal. Ela é indicada para diabetes porque ela tem um baixo índice glicêmico e ela possui um mineral, o magnésio, que vai contribuir para a saúde cerebral e intestinal. Ela é usada na medicina para o tratamento de gastroenterite, diarreia e outros problemas digestivos. O coco, ele se divide em propriedades nutricionais relacionadas à água do coco e à sua polpa. O fruto, ele possui flavóis, que é um composto que combate as doenças cardíacas, reduz o risco de câncer e também atua no fígado, estimulando a produção de enzimas que reforçam a imunidade. A água de coco, ela funciona como repositor de nutrientes, sendo indicada para pessoas que praticam atividade física, porque ao longo da atividade física, o corpo perde água e perde alguns nutrientes. Ou seja, a água de coco ela vai suprir esses nutrientes que são perdidos na prática da atividade física, ou indivíduos que apresentam diarreia. Alguns estudos já estão sendo realizados e relatam que é preventivo à doença do Alzheimer. O caju. Ele é um fruto rico em antioxidantes com propriedades antibacterianas, antifúngicas e antitumores. Ele possui uma maior quantidade de vitamina C se comparado a uma laranja. Quando falamos na vitamina C, muitas vezes a gente lembra automaticamente da laranja. Porém, o caju, que é uma fruta que é muito encontrada na região do Nordeste, possui mais vitamina C do que uma laranja. E ele possui uso medicinal, devido ao seu alto teor de tanino, que faz dele um adequado remédio para a inflamação de garganta e disenteria crônica. A banana ela é uma fruta rica em potássio, que é um mineral importante para a pressão sanguínea,
pois o mesmo promove o efeito de vasodilatação. Ela também é fonte de aminoácidos, como o triptofano, que atua na preservação da memória e impulsiona o humor, o que faz com que esse alimento seja indicado para pessoas que sofrem de ansiedade. E a batata doce, com um consumo diário baseado em 25 a 50 gramas, ela pode suprir as necessidades da provitamina A, que é uma vitamina relacionada à prevenção de distúrbios da visão e doenças da pele. O milho, ele possui um mineral antioxidante manganês que previne tumores, derrames e infartos. E as fibras presentes, elas inibem a produção de ácido no estômago, a produção excessiva de ácido no estômago e previne as úlceras. A macaxeira, ela possui uma ação anti-inflamatória e analgésica, podendo ser usada como complemento ao tratamento de algumas doenças, como a osteoarticulares, principalmente a artrite, reumatismo e a osteoartrose. E é indicada para pessoas que possuem as doenças celíacas, pois ela não contém glúten, o que justamente essas pessoas não podem consumir, né? O feijão, ele atua na prevenção e o controle de anemia, e ele é, por ser rico em ferro, não M, porque existe o ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele é encontrado com exclusividade nas carnes, e o ferro não M é encontrado nos alimentos vegetais, como feijão, e também na carne vermelha, que é muito importante, e é rico também em zinco, que contribui no fortalecimento do sistema imunológico, melhora na qualidade da microbiota intestinal e também na absorção dos nutrientes presentes na alimentação. Olá a todos, me chamo Tayane, sou integrante do projeto de extensão Alimentação Saudável. Hoje vou trazer para vocês a química da alimentação saudável, que também é utilizada no tratamento de transtornos alimentares. A primeira fruta que eu vou trazer é a goiaba, que é uma fruta que tem bastante destaque, tanto pelo seu sabor, quanto pelo seu aroma e também pelo seu valor nutricional. Agora eu vou citar o primeiro composto que está presente na goiaba, que é a niacina, que é uma vitamina que é hidrossolúvel do complexo B, e a síntese dela costuma ser insuficiente em humanos e também a gente não pode armazená-las. Por isso a importância de ingerir alimentos que contêm niacina ou também ingerir ela através da suplementação. Aí quais os benefícios que a niacina traz ao nosso corpo? Ela fornece energia através da conversão dos macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, que são ingeridos na dieta, melhora na circulação devido às suas propriedades vasodilatadoras e auxilia na prevenção e tratamento da anemia, já que participa da formação de glóbulo vermelho, além de ajudar na saúde da pele e no trato digestivo. O próximo composto químico que também está presente na goiaba é os fitoquímicos, como os taninos e os flavonoides. Os taninos eles são compostos naturais que são produzidos pelas plantas para protegê-las de predadores, por conta que elas dão a sensação de ressecamento na boca, e também eles são excelentes ao nosso organismo por conta da sua atuação como antioxidante. E como todos sabem, né, os antioxidantes eles atuam na proteção das células. O próximo alimento que eu vou citar é o coco. A propriedade de anti-envelhecimento da água de coco é devido às substâncias antioxidantes como vitamina C, complexo B e o aminoácido arginina. E o que seria a arginina? A arginina é um aminoácido importante para várias funções do organismo, como melhora da circulação, aumento da imunidade, eliminação de toxinas do corpo, além de também ajudar o melhoramento do desempenho muscular. Agora eu vou falar sobre a química do caju. O caju ele apresenta em sua composição compostos fenólicos. Seus compostos principais são ácido anacárdico, cardanol, cardol e 2-metilcardol e fenóis. Os compostos fenólicos eles têm estruturas químicas que apresentam hidroxilas e anéis aromáticos nas formas simples ou de polímeros, que o confere o poder de antioxidantes. Os antioxidantes eles podem ser divididos em duas classes, a dos atividade enzimática e a dos sem essa atividade. Na primeira estão os compostos capazes de bloquear a iniciação da oxidação,
ou seja, as enzimas que removem as espécies reativas ao oxigênio. E na segunda classe estão moléculas que interagem com as espécies radicalares e não consumidas durante a reação. E nesta classificação inclui-se os antioxidantes naturais e sintéticos, como os compostos fenólicos. E o próximo alimento vai ser a banana. Vou falar sobre a química da banana. A banana também é uma fruta bastante popular e tem 2 compostos presentes nela, como a tiamina, que também é conhecida como vitamina B1, e é uma vitamina hidrossolúvel que pertence também ao complexo B. E a principal função da tiamina é sua ação no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, agindo como uma coenzima a disfosfato de tiamina. Quais os benefícios da tiamina? A tiamina ela faz parte de enzimas que produzem energia para o corpo todo, inclusive para o cérebro. No sistema nervoso, ela está envolvida na produção de acetilcolina, o neurotransmissor, isto é, transmite informações de um lugar para o outro do cérebro. E o outro composto químico que está presente na banana é a riboflavina, que é importante para o organismo porque participa de funções como estimular a produção de sangue e a manter o metabolismo adequado. E quais os outros benefícios? Ela participa da produção de energia do corpo e favorece o crescimento e desenvolvimento, especialmente durante a infância, e atua como antioxidante, prevenindo doenças como câncer e aterosclerose. Dando seguimento, agora eu vou falar sobre a química da batata doce. A batata doce é um alimento que é originário das Américas Central e do Sul, sendo encontrada desde a península de Yucatán, no México, até a Colômbia. Segundo Rodrigues Amaya, a utilização de batata doce se apresenta como uma alternativa para a suplementação alimentar por ser uma fonte barata e abundante de beta-caroteno e assim suprir a carência de vitamina A. Agora falando um pouco sobre o beta-caroteno. A conversão metabólica do beta-caroteno à vitamina A é quimicamente possível devido à sua estrutura molecular que contém anéis beta e onuna não substituídos ligados à cadeia lateral poliênica rica em ligações duplas conjugadas. Sendo assim, a carotenoide pode teoricamente gerar 2 moléculas de vitamina A. Então, o beta-caroteno é um carotenoide que atua como antioxidante devido às suas ligações duplas conjugadas que estão suscetíveis à oxidação sobre a luz ou ao oxigênio. Agora eu vou falar sobre a química do milho. O milho contém a beta-criptoxantina, que também é conhecido pelo nome de criptoxantina, que é um pigmento natural que encontramos nomeadamente em certas frutas e legumes. A beta-criptoxantina tem um forte poder antioxidante que permite combater o estresse oxidativo e os danos causados pelos radicais livres. Este efeito protetor é muito importante, dado que o estresse oxidativo está envolvido no surgimento de certas doenças e no processo de envelhecimento celular. O beta-criptoxantina também é uma fonte interessante de vitamina A, pois, atuando como um precursor, a beta-criptoxantina representa uma excelente fonte de vitamina A. Esta ação é muito benéfica, dado que a vitamina A contribui para o bom funcionamento do organismo através de inúmeros mecanismos de ação. Dando sequência, agora eu vou falar sobre a química da macaxeira. A macaxeira ela contém o ácido fólico, também é conhecido por vitamina B9 ou folato, que é uma vitamina hidrossolúvel que faz parte do complexo B e que participa em várias funções do organismo, principalmente na formação do DNA e do conteúdo genético das células. Além disso, o ácido fólico é importante para manter a saúde cerebral, vascular e do sistema imune. Aí, para que serve o ácido fólico? Qual a função dele no nosso organismo? Manter a saúde do cérebro, onde ele previne problemas como depressão, demência e Alzheimer, já que o ácido fólico participa da síntese de dopamina e de noradrenalina. Ele também promove a formação do sistema nervoso do feto durante a gestação, prevenindo defeitos no tubo neural, como a espinha bífida e a anencefalia. Outra função que ele faz é a prevenção da anemia, já que estimula a formação das células sanguíneas, incluindo as hemácias, plaquetas e glóbulos brancos. Agora eu vou falar sobre a química do feijão. O feijão ele contém aminoácidos
que exercem algumas funções bastante importantes no nosso organismo. Entre elas é a metionina, que é a apresentação lipotrófica e por isso previne o acúmulo de gordura no fígado. Como tem também a lisina, que tem a importante função de promover a maior absorção de cálcio pelo organismo, e também a isoleucina e valina, que contribuem na recuperação de traumas múltiplos e de queimaduras e no restabelecimento de processos metabólicos quando o fígado encontra-se debilitado. Então, já abordamos aqui sobre o que é alimentação saudável, os benefícios de se ter uma alimentação equilibrada e falamos também sobre a química dos alimentos, não é? E por último, não menos importante, para fechar aqui a nossa abordagem interdisciplinar, nós vamos falar sobre uma temática que também está relacionada à alimentação, que convenhamos seja uma relação tóxica, né? Que são os transtornos alimentares, certo? Para começo de conversa, o que são os transtornos alimentares? Os transtornos alimentares são entendidos como perturbações no comportamento alimentar, sendo que, em sua maioria, né, essas perturbações estão associadas a uma preocupação excessiva com o peso e a aparência física do seu próprio corpo. E essa insatisfação, de forma persistente, né, gera um sofrimento para a pessoa, fazendo com que ela busque por tratamentos estéticos de maneira descontrolada e de métodos emagrecedores bastante abusivos. E assim o sujeito começa a adotar dietas extremamente restritivas que prometem um emagrecimento rápido, né? Justamente porque a pessoa passa a ter pensamentos e emoções distorcidas sobre a sua alimentação e sobre a forma como vê o seu corpo. E isso acaba que afetando o seu dia a dia e também as suas relações sociais. E hoje existe um número bastante diversificado de transtornos alimentares, né? Alguns deles já são bastante conhecidos, como a bulimia e a anorexia. Porém, existem outros tipos, né, como a ortorexia, que se passa despercebida, né? Ainda ela não é tão conhecida pelas pessoas, pela sociedade. E esses aqui serão os que vão ser abordados, certo? Que estão entre os mais comuns ali. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar e a ortorexia. Começamos pela anorexia, ou anorexia nervosa, que é caracterizada como um transtorno causado pelo desejo excessivo e limitado e sem controle de emagrecer para manter-se ali um determinado padrão exposto pela sociedade, né? E dentre os sintomas mais comuns expressados pela anorexia, pela pessoa anorexa, estão a perda excessiva de peso, ansiedade em relação às calorias presentes nos alimentos, depressão, isolamento social, pele e lábios bastante ressecados e também desmaios, tonturas e pressão arterial muito baixa. A anorexia é um distúrbio de autoimagem, muito sério por sinal, que afeta a saúde de quem é acometido por ela. A pessoa anoréxica ela é obcecada pela magreza. Isso pode provocar sérios problemas de saúde, né? Tanto para a pessoa em si, como para as pessoas que a rodeiam, né? A família também. Isso porque a anorexia tem origem psicológica, né? Ou seja, quando a pessoa se olha no espelho, ela se vê acima do peso, independente do quão magro ela esteja. Uma das características principais dessa doença é a magreza excessiva, né? Esse é um dos principais caracteres para identificar uma pessoa anoréxica, né? Uma pessoa que esteja passando por esse distúrbio. Porque o sujeito fica com todo o esqueleto corporal bastante aparente, chegando a um grau excessivo de desnutrição, e isso pode acabar desenvolvendo outros problemas devido à falta de nutrientes no corpo, tipo a alopecia, né? Que é a perda de cabelo excessiva, né? Em grandes quantidades. A bulimia é bastante associada à indução ao vômito, né? A pessoa se autoinduz ao vômito, né? Que de fato, né, é característico de uma pessoa bulímica. Porém, esse distúrbio se caracteriza principalmente por ter momentos de compulsão alimentar intercalados com métodos compensatórios para evitar o ganho de peso. Tipo, algum desses métodos compensatórios são excesso de atividade física ou adotar jejuns bastante prolongados, né?
A bulimia ela se caracteriza por episódios recorrentes e incontroláveis de consumo de grandes quantidades de alimentos. Geralmente, esses alimentos têm um alto teor calórico, seguindo a lei de reações inadequadas para evitar o ganho de peso. Muitas pessoas confundem anorexia e bulimia, né? Mas a maior diferença entre elas está na maneira como elas se manifestam no sujeito. No caso da anorexia, ela se manifesta principalmente na forma de restrição alimentar, restrição mesmo de parar de comer, e já a bulimia tem como característica a compulsão alimentar repentina, certo? A pessoa bulímica, ela costuma se prender a um ciclo vicioso, que possui basicamente 3 fases. O consumo compulsivo de alimentos, geralmente alimentos ricos em calorias, né? Em seguida vem um sentimento de culpa e repulsa, onde o sujeito se sente culpado por ter ingerido toda aquela quantidade de alimento, né? E logo em seguida vem esse comportamento compensatório, que são habitualmente feitos às escondidas, né? É aí onde ocorre o uso de laxantes, diuréticos ou a própria indução ao vômito. A compulsão alimentar é um dos problemas que também atinge milhares de pessoas no mundo todo. É um distúrbio onde a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando ela já está saciada. Muita gente diz assim, eu tenho compulsão alimentar porque eu como muito. Na verdade, a compulsão alimentar ela vai muito além disso, né? Diferente dos distúrbios anteriores, a compulsão alimentar não ocorre assim repentinamente ou diariamente. São episódios semanais, que ocorrem semanalmente ou até mesmo por mês. Ela não ocorre todo dia, né? Como os outros distúrbios que chegam a ocorrerem praticamente todos os dias. E mesmo durante essas crises, a pessoa não sabe como controlar a compulsão. Ou seja, a pessoa perde totalmente o controle da quantidade e do tipo de alimento que está ingerindo, né? E alguns indícios de que a pessoa tem compulsão alimentar são incapacidade de parar de comer ou controlar o que está comendo, comer rapidamente grandes quantidades de comida, comer mesmo já estando cheio, já estando saciado, né? E esconder ou estocar comida para comer quando estiver em uma crise. E esses comportamentos podem ter outras consequências, né? Como, por exemplo, deixar a pessoa mais introvertida e antissocial, justamente pelo fato de ela querer esconder essa problemática das pessoas ao seu redor. Ortorexia. A ortorexia é um transtorno que ainda passa despercebido, né? Um dos transtornos que a sociedade ainda tem um certo desconhecimento. Até mesmo o próprio sujeito, quando acometido esse distúrbio, ele não tem noção do que está passando, né? Exatamente pelo fato de ela estar camuflada como um hábito alimentar saudável, ou seja, ela é uma doença disfarçada de saúde. Ortorexia nervosa é o termo que define um indivíduo excessivamente preocupado com o consumo de alimentos saudáveis. Em resumo, né? Pessoas com ortorexia vivem em uma busca incessante pela perfeição e pela pureza da sua alimentação. Ou seja, são aquelas pessoas vidradas em rótulos que procuram saber tudo, até mesmo a produção e a origem do produto. Os sintomas da orexia podem ser observados a partir de comportamentos como preocupação excessiva em planejar as suas refeições, exclusão de determinados grupos de alimentos, tipo gordura, proteína, carboidrato. A pessoa tende a restringir o consumo desses grupos de alimentos. A pessoa também evita sair para comer fora de casa, né? Simplesmente pelo fato de ela não saber o que ela vai estar ingerindo. Ela tem um medo de saber que está ingerindo algum alimento que seja prejudicial, né, para ela, um alimento não saudável. Fast food, nem pensar para essas pessoas, né? Aí a gente pensa assim, tá, mas se a pessoa está se alimentando bem, por que ela vai ter todos esses problemas? Não tem nada demais em se alimentar corretamente, né? Escolher os seus produtos, planejar a sua alimentação diária ali. A grande problemática é quando esses hábitos se tornam uma obsessão. Quando o sujeito restringe demais a sua alimentação, entendeu? E como resultado, a pessoa vai acabar tendo uma dieta desequilibrada
e cada vez mais restritiva. Então, o que era para ser bom para a saúde se tornará uma doença, né? E perder peso, deficiência nutricional, anemia, osteoporose são algumas das consequências que ela vai adquirir a longo prazo, né? Isso é ortorexia, certo? Não existe uma causa fixa ou estabelecida que possa ser apontada como o pivô de um transtorno alimentar, de um distúrbio alimentar, né? Mas existem vários fatores que podem influenciar e impulsionar o surgimento desses distúrbios, que vão desde predisposição genética às distorções de imagem, né? Distorções de autoimagem, no caso. As mídias estão entre um dos principais impulsores para os transtornos. Todos os transtornos, não só os transtornos alimentares, como vários outros transtornos. Aqueles padrões de beleza que são apresentados nas mídias, como na televisão, na revista, geram uma certa ansiedade nas pessoas e também geram uma certa pressão de serem aceitos e de se adequarem àqueles modelos apresentados, né? E toda essa pressão social e midiática pode levar algumas pessoas a desenvolver alguns distúrbios alimentares devido a essa busca pelo corpo ideal, né? Distúrbios emocionais, tipo raiva, ansiedade, tristeza, estresse, depressão e por aí vai, né? Quando ocorre um desequilíbrio emocional desse tipo, eles também podem levar a um desequilíbrio alimentar também, como o aparecimento de quadros compulsivos. E por conta disso, as frustrações alimentares podem ser protagonistas, né, de diversos distúrbios aí emocionais, né? Claro que controlar as nossas emoções é muito difícil, né? Mais difícil do que nós imaginamos. Mas, por outro lado, é extremamente necessário que nós tentemos, né, ao menos compreendê-las. E dessa maneira, na tentativa de minimizar a fome emocional, né, é necessário entender a raiz dessas frustrações e buscar alternativas que tragam a satisfação desejada, mas que não envolvam a alimentação por impulso, não é? Já foi comprovado que, de fato, indivíduos que têm ou tiveram familiares, principalmente familiares de primeiro grau, né, que já tiveram algum distúrbio, essas pessoas têm um risco muito elevado de desenvolver a doença também, né, a mesma doença. E por isso, a história familiar é um fator de risco para essas doenças. O culto excessivo ao corpo, a obsessão por um corpo perfeito, a preocupação excessiva com a aparência física, com o corpo ou com regimes alimentares também são fatores contribuintes para o desenvolvimento de transtornos alimentares. A maioria dos transtornos alimentares envolve o foco excessivo no peso, no formato do corpo e nos alimentos, né? Levando a comportamentos alimentares perigosos, extremamente perigosos, né? Esses comportamentos podem afetar significativamente a capacidade do corpo humano de obter aquela nutrição adequada, né? A opressão familiar, embora não devesse estar aqui, mas a família também se enquadra dentro desses fatores de riscos que promovem os distúrbios alimentares. Aquela família com histórico de separações, muitos conflitos familiares, desrespeito, falta de cuidado e amorosidade entre pais e filhos, todas essas condutas e esse funcionamento familiar têm uma forte relação com o surgimento de transtornos alimentares, né? E por fim chegamos aos tratamentos, né? Que por se tratar de um problema multifatorial, né? O tratamento deve ser feito com um trabalho de equipe, né? O tratamento deve envolver ali psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, dentre outras especializações, né? Os médicos especializados em transtornos alimentares devem trabalhar tanto o paciente quanto a família do paciente, né? Para que só assim seja possível chegar à raiz do problema, né? Essas são algumas etapas do tratamento de uma pessoa acometida a algum desses distúrbios, certo? Descobrir e investigar as causas do problema é o primeiro passo. Esses tratamentos são realizados a partir de uma investigação clínica individual e varia conforme a gravidade do quadro, o histórico do paciente e há quanto tempo os sintomas estão presentes, né? Nesses casos, a observação feita pelos familiares
e amigos é muito importante, né? Acompanhamento especializado, buscar ajuda médica, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e demais especializações. Se você percebeu algum comportamento alimentar estranho, anormal ou compulsivo no seu amigo, na sua amiga e até mesmo em você, buscar ajuda, informações de fontes confiáveis, né? Rápido, né? Buscar essas informações rápido, buscar ajuda rápida, porque quanto mais cedo o auxílio chegar, quanto mais rápido a ajuda chegar, melhor será o tratamento, né? É bastante comum também durante esses tratamentos que seja receitado e indicado o uso de medicações. Os remédios ajudam a controlar a ansiedade, depressão e os transtornos obsessivo-compulsivo em si, né, no paciente. Por isso é importante não interromper a medicação, né, para não ter recaídas. O apoio familiar também é fundamental. Embora lidar com alguém que está passando por um transtorno alimentar não seja uma tarefa fácil, a demonstração de companheirismo, apoio, força e determinação para ajudar essa pessoa será fundamental no tratamento, né? Assim, o paciente, né, a pessoa que está doente, vai se sentir mais acolhida e confortada ao encontrar o apoio da família, né? E durante toda essa jornada de tratamento, e com a ajuda de nutricionistas, o paciente vai ter uma nova educação e uma nova reintrodução alimentar, para que ele possa aderir a estratégias, né? A novas estratégias, novos hábitos alimentares, ou seja, a pessoa ela vai entender o que é realmente uma alimentação saudável, entender que não precisa aderir dietas restritivas para ser saudável. Enfim, né? Aderindo ao tratamento adequado, a pessoa poderá retornar a hábitos alimentares mais saudáveis, né? E poderá até reverter complicações graves causadas pelo transtorno alimentar. É importante ressaltar novamente que o transtorno alimentar é uma doença multifatorial, ou seja, é uma interação entre vários fatores genéticos, psicológicos, socioculturais e dentre outros, né? E é por isso que o tratamento deve ser focalizado de acordo com as particularidades de cada doença e de cada paciente. Por exemplo, se determinado tratamento ou medicamento funcionou para uma pessoa, não quer dizer que o mesmo método irá funcionar com outra pessoa, né, com outro paciente. É possível fazer toda a análise e o acompanhamento, porque cada caso é um caso, né? E por isso a importância de buscar a ajuda médica, né? A ajuda especializada, porque aí será dado os encaminhamentos corretos, o tratamento correto, a medicação correta, com qual tipo de transtorno você está lidando, entendeu? E foi isso, gente, a nossa abordagem. Aqui estão as referências que nós utilizamos. Quem puder e quem quiser também saber mais um pouco sobre os assuntos que nós abordamos, pode acessar, tá bom? E desde já agradeço a todos e a todas e bons estudos.